Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje o tema continua sendo o Apocalipse, o módulo é a profecia e esta é a parte 3. No módulo anterior, nós falamos sobre a exigência de buscar a palavra profética como quem busca um tesouro escondido, está lembrado? Nós falamos também em um dos pontos sobre prescrutar a realidade. E ao falar desse ponto, eu contei o testemunho que aconteceu na década de 80, quando eu assistia à televisão, no noticiário, e uma igreja nos Estados Unidos estava sendo inaugurada. O detalhe daquela inauguração é que havia um hall na igreja, e naquele hall havia um bar. Então a pessoa entrava, participava do culto e depois vinha para o hall e ficavam conversando, bebendo cerveja. Aquilo chamou a atenção do repórter e ele foi entrevistar. E ao entrevistar um membro naquele dia, o membro disse assim, ele disse, não há uma contradição em vocês assistirem o culto e depois vocês virem aqui beber cerveja? E aí aquele senhor falou assim para o repórter, por que não? O dia de hoje é bom e o dia de amanhã será ainda melhor. Naquele mesmo dia, ao final da tarde, eu fui orar. Peguei a Bíblia, abri ela ao acaso e caiu o texto em Isaías, no capítulo 56, a partir do verso 9. E eu li, vós, todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu próprio caminho, para o seu caminho. Cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Vindem, dizem eles, trazei vinho. E nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Ou seja, aquela frase citada por aquele homem era exatamente a mesma frase que eu estava encontrando naquele dia nas Escrituras, demonstrando que aquele pastor daquela igreja, daquela comunidade, era retratado à luz da Bíblia, baseado nesta analogia, a um atalaia cego, a um pastor que nada sabe, pastores que nada compreendem e que se tornam para o seu próprio caminho. Então, quando lemos a palavra profética, nós passamos por esses níveis de compreensão da realidade à luz da Bíblia. Um outro detalhe, e nós já temos comentado isso, que o estudo do Apocalipse é como treinar em um videogame. Entenda, há muitas pessoas que olham para o mundo como ele está hoje, para a pandemia como ela está, pelo número de mortes que está acontecendo, e se impressionam muito no sentido de entender que isso já são as pragas do Apocalipse a partir da abertura dos selos e depois das trombetas e depois das taças. Mas não há como guardar proporções. Veja só, na Segunda Guerra Mundial, o número calculado de mortos foi de 56 milhões de mortos. No entanto, na pandemia, não sei qual é o número que está hoje, mas é um número muito inferior ao número de mortes da Segunda Guerra Mundial. E por que eu estou citando o número de mortes da Segunda Guerra Mundial? Quando abre o quarto selo no Apocalipse, o
cavalo da morte ele vem, ele tem a autonomia de matar a quarta parte da humanidade. A quarta parte da humanidade hoje daria mais de 1 bilhão de pessoas. Então não há como comparar as pragas do Apocalipse com o que está acontecendo nos dias de hoje. Seja bem-vinda, Lídia. Mas entenda uma coisa, se não há como comparar, e se o período que nós temos depois do arrebatamento é um período muito curto de tempo, eu não vou dizer o número de anos, mas é um período muito curto de tempo, tudo vai passar muito rápido. Então o Apocalipse é principalmente um treinamento para aqueles que estão vivendo essa última hora, para que eles não se vejam perdidos diante da dimensão dos eventos e da velocidade com que tudo vai acontecer. Então, o Apocalipse é como treinar em um jogo de videogame. Nós temos que aprender com o movimento profético. Um exemplo disso é o período em que José esteve no Egito, quando o faraó teve um sonho. Em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 25 e 26, diz do sonho do faraó e da interpretação de José. José interpreta o sonho da seguinte maneira: o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. Com isso, o faraó, que estava dormindo e acordou preocupado com aquele sonho, ele viu vacas gordas, vacas magras, espigas boas, espigas ruins. Ele ficou impressionado com o sonho por ter se repetido 2 vezes. Encontrou em Josué um homem que podia interpretar o sonho. E Josué alertou aquele faraó uma realidade que ela é verdadeira em todo o curso da humanidade. A humanidade é cíclica. Há grandes períodos de prosperidade e grandes períodos de crise. Nós tivemos, nesses últimos anos, um grande período de prosperidade, talvez o maior período de prosperidade do mundo moderno. E agora, com a pandemia, nós estamos com um período de crise. Então o mundo passa por esse ciclo. E José avisa Faraó: Faraó, vai vir um período de fartura sobre o Egito e depois 7 anos de seca. O sábio, a coisa sábia a ser feita é no período de fartura recolher alimento em depósito, para que quando vier esse período de seca, o Egito esteja preparado para alimentar o seu povo. Eu me lembro que em governos, principalmente no período militar, o governo tinha o que eles chamavam de estoque regulador, por exemplo, estoque de arroz. Quando o preço subia, o governo vendia arroz e baixava o preço. Então, aquele estoque de arroz e outros alimentos eram apropriados para momentos em que o preço saía de um padrão e era necessário uma intervenção estatal para diminuir o preço. O que eu estou dizendo com isso? A palavra profética, uma vez bem entendida, ela nos permite ajustar a nossa existência de maneira a nos preparar para esses dias. Nós temos que estar preparados para aquilo que vai acontecer na palavra profética. Note bem uma coisa. Nós temos a história de Moisés. Moisés, a vida dele foi dividida por 3 períodos de 40 anos. Por 40 anos ele habitou no Egito, ele era criado da filha de Faraó, ele ganhou grande posição no Egito. A Bíblia diz que ele era poderoso em obra e em palavras, mas ele tinha sido na primeira infância educado por sua mãe. A sua mãe mesmo
a filha de Faraó, não sabendo que a ama que ela tinha contratado para educar Moisés era a sua mãe instigou, colocou, semeou no coração de Moisés as promessas de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. O fato é que quando Moisés chega com 40 anos, ele entende que ele era um homem chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Qual era a visão que Moisés tinha? A visão que Moisés tinha era, se ele tinha sido capacitado no melhor do ensino, da cultura, do conhecimento e das artes militares do Egito, quem melhor do que ele para criar um levante e libertar Israel da escravidão que ele estava submetido? Ele sai, ele tenta fazer um movimento a favor de Israel, dá tudo errado, ele mata um egípcio. A história tem, alguém toma conhecimento do que está acontecendo e Moisés é obrigado a fugir para o deserto. Ele foge para o deserto e ele fica 40 anos no deserto. Então no Egito ele pensava que era tudo. No deserto ele descobriu que ele não era nada, porque cada ano que passava ele ficava mais distante da libertação do Egito, de Israel do Egito. Quando ele chega aos 80 anos de idade, ele escreve o Salmo de número 90. Nós sabemos que o Salmo 90 é de Moisés, mas entendemos que ele estava com aproximadamente 80 anos, porque no Salmo de número 90, Moisés escreve o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés viu a sua vida passar, ele chegou aos 80 anos de idade, o sonho de libertar Israel havia se perdido pela fraqueza do seu organismo, ele estava próximo da morte, o que era de esperar, até que ele vai no deserto um dia, e olha o que ele escreve no Salmo de número 90. Ele compara sua vida na idade avançada, no Salmo de número 90, e ele diz assim: tu nos arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Então ele comparou a sua vida a uma sarça que pega fogo e desaparece. Mas naquela noite, ou naquele dia, ele viu uma sarça, que ao contrário das sarsas que ele conhecia, aquela sarça queimava e não se consumia. Ali, ele teve um encontro com Deus. Deus se apresentou a ele dizendo: eu sou, e você vai dizer a Faraó para libertar o meu povo. Moisés entendeu que ele podia fazer a obra de Deus mediante o poder de Deus, e não com suas próprias forças, não com sua sabedoria, não com o conhecimento adquirido do Egito, mas mediante a orientação e a liderança do próprio Deus, o eu sou. E assim, ele vai ao Egito com 80 anos de idade, liberta o povo, e ele vive por mais 40 anos, vindo a morrer com 120 anos. Então Moisés teve 3 fases. Ele pensou que ele era alguma coisa aos 40 anos. Ele descobriu que não era nada aos 80 anos. E depois ele percebeu que Deus podia fazer com quem não era nada, vivendo mais 40 anos, vindo a morrer com 120 anos. O fato é que o encontro com Deus, o encontro com a palavra de Deus, muda a nossa perspectiva, a nossa trajetória, a nossa maneira de encarar a existência. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no primeiro momento chamado Saulo, ele foi testemunha da morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado.
as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. E Saulo sai dali furioso, porque como fariseu, ele não podia aceitar o novo caminho que estava surgindo, que era o caminho implementado por Jesus Cristo, estabelecendo a sua igreja. Saulo, como fariseu duro, terrível, resolveu perseguir a igreja. E ele perseguindo a igreja, ele vai a caminho de Damasco com carta do sumo sacerdote, dos representantes religiosos, para que aonde quer que ele encontrasse cristãos, pessoas identificadas com Jesus Cristo, viessem a ser também presas, torturadas, para que elas viessem a negar a sua fé. O fato é que no caminho de Damasco, Saulo tem uma visão. E com aquela visão, ele cai do seu cavalo. E ali ele pergunta, quem é? Aliás, ele ouve uma pergunta, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Entenda a lógica da palavra. Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo discípulos do caminho que diziam crer em Jesus, mas não Jesus. No entanto, quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus demonstra a íntima conexão entre ele e a igreja. Lembra que quando nós, na abertura desse módulo da profecia, nós comentamos a interpretação dos 7 candeeiros e o filho do homem andando no meio dos candeeiros com 7 estrelas à sua mão direita? Lembra que os candeeiros são 7 igrejas? Talvez você não tenha observado, é que João ouviu uma voz de trás dele, e aquela voz lhe chamou, e era a voz do Filho de Deus, de Jesus Cristo ressurreto. E quando ele se volta para olhar a voz, ouvir a voz e ver quem falava, ele depara com 7 igrejas. É impossível nós desconectarmos Jesus da igreja, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E foi esta a revelação que Saulo teve naquele dia, quando ele cai do cavalo e a pergunta é, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem é, Senhor? E ele diz, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Sou eu, Jesus, a quem você persegue. E naquele dia, Saulo é encaminhado a Damasco. Ananias vai até onde Saulo está. Ele declara uma palavra de Deus, uma palavra profética, dizendo que Saulo seria apóstolo entre os gentios. E Saulo se levanta daquele lugar, batizado nas águas. Ele começa a pregar o evangelho, começa a convencer os cidadãos de Damasco que Jesus era o Cristo. Mas ele, depois de um tempo, ele vai até Jerusalém e ele volta a Damasco, e aí ele decide ir para as Arábias, porque ele queria entender melhor a sua fé. Ele se retira para as Arábias e lá ele fica por 3 anos. E ali ele tem um estudo profundo do Antigo Testamento para extrair dele o sentido ou o que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias, que era Jesus. Então Saulo, ele vai e ele tem esse aprendizado a partir do Antigo Testamento de quem era Jesus, e ele volta para Damasco. E lá em Damasco, ele começa a provar por A mais B, usando a Bíblia, que Jesus era o Cristo. E aí surge um plano dos fariseus daquela região para matar Saulo. E agora ele é obrigado a fugir de Damasco. Ele foge de Damasco e ele como que ele foge? Ele é descido num cesto na muralha e ele foge. E aí ele vai para Jerusalém, passa 15 dias em Jerusalém. Barnabé recebe Saulo, encaminha Saulo para Pedro, para João, para Saulo conhecer os apóstolos. E aí há também uma perseguição para matar Saulo em Jerusalém.
E ele não quer sair de Jerusalém. Ele recebe um sonho de Jesus, uma palavra, uma visão de Jesus, e Jesus diz: Saulo, você vai embora daqui porque eles não vão ouvir o teu testemunho. E Saulo contesta a Jesus e diz: Senhor, como que eles não vão me ouvir? Eu era aquele que perseguia a igreja e agora eu me converti. É óbvio que eles vão me ouvir. E Jesus disse: não vão. Se Jesus tivesse deixado Saulo em Jerusalém, ele também acharia como Moisés, quando Moisés matou o egípcio, que a obra de Deus é feita mediante a força humana, a personalidade humana, a história humana. E assim, Saulo é obrigado a ir para Tarso, a sua cidade natal, aonde ele permanece por 10 anos. E ali ele não se ouviu mais falar de Saulo. E a Bíblia é até irônica, porque diz que depois que Saulo foi para Tarso, houve paz na igreja. Saulo ainda não estava preparado para pregar o evangelho. Ele ainda não conhecia o poder de Deus. Ele ainda era muito levado, como Moisés, na sua personalidade. Ele achava que a sua formação farisaica, o fato dele ter aprendido aos pés de Gamaliel, o fato dele ter pesquisado o Antigo Testamento lhe qualificava para esta obra. Mas ele fica 10 anos em Tarso e ninguém ouve falar de Saulo. Até que a igreja de Jerusalém toma conhecimento de um grande avivamento na igreja de Antioquia. E os apóstolos em Jerusalém encarregam Barnabé de ir até Antioquia e verificar a situação da igreja de Antioquia. E ele chega diante da igreja, Barnabé chega em Antioquia, e quando ele entra no lugar onde a igreja estava reunida, ele fica maravilhado com a graça de Deus naquele lugar, e ele se lembra de Saulo. Há 10 anos atrás havia passado por Jerusalém, ele sabia que Saulo estava morando na sua cidade natal, em Tarso. Ele vai até Tarso, traz Saulo até Antioquia, e Saulo ensina a Bíblia por 1 ano. E pela primeira vez, os discípulos do caminho foram chamados cristãos. Saulo havia ensinado para eles o poder transformador da palavra de Deus, transformando o discípulo na imagem de Cristo. Saulo, anos depois, ele testemunha: se alguma coisa eu vou gloriar na minha vida, eu vou gloriar no dia que eu fugi de Damasco, porque o meu poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Saulo, assim como Paulo, que agora Saulo passa a ser chamado de Paulo. Paulo, assim como Moisés, foram homens que tiveram uma visão de Deus. E aquela visão da maneira como Deus está operando no tempo deles, como opera até hoje, transformou completamente o comportamento, a atitude, a maneira de ser, a maneira de enxergar o mundo. Mudou tudo na vida de Moisés e de Paulo. Por isso que quando nós estudamos a palavra profética, nós temos que ter a consciência que ela vai nos direcionar. Nós vamos aprender a nos mover nesse mundo, a entender os noticiários, a entender o movimento das nações, a entender a nossa própria vida dentro de um contexto profético, porque sabemos ou saberemos em que condição o mundo está caminhando e o que se espera de nós nesses dias, chamado a última hora. Com isso, a palavra profética nos permite realinhar os nossos objetivos pessoais ao chamado de Deus para a nossa vida. De novo, a palavra profética permite realinhar os nossos objetivos pessoais ao chamado de Deus para a nossa vida. Um outro aspecto importante da palavra profética, do que nós precisamos ter de habilidades, de conhecimentos,
para entender a palavra profética. É a batalha espiritual que está sendo travada nos lugares celestiais. É muito grande essa batalha. O planeta Terra é um campo de batalha. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, que nós somos como uma ovelha levada ao matadouro. Ou seja, Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo anda em redor de nós buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo, ele diz, Tiago diz, que nós devemos achegar a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de nós. Então há um campo há uma batalha sendo travada. Mas esta batalha, ela vai alcançar dimensões, como é que eu vou chamar? Dimensões vai atingir as dimensões do tamanho do próprio universo. Ela vai atingir as estrelas, os céus, a terra. Veja só, Lucas capítulo 21, verso 25 e 26 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. No Antigo Testamento, quando Josué estava enfrentando uma batalha e estava encerrando o dia, ele olha para o sol e para a lua e manda o sol parar. E o sol para. E a hora que o sol para, o dia aumenta. E ele tem condição de vencer aquela batalha. Se a gente falar com o mundo científico, de que um dia a Terra literalmente parou, o Sol parou, primeiro ele vai dizer que o Sol não para, quem gira em torno do Sol é a Terra, e não a Terra girando em torno do Sol. Então, mas do ponto de vista do observador, ele vê o Sol parado, ele não vê a Terra parada, mas nós nem temos condição de saber quais são as implicações das leis físicas para que Deus pudesse fazer a Terra parar. Imagina você, a Terra anda numa velocidade vertiginosa. Quando um carro bate numa parede, se a pessoa não tiver com o cinto de segurança, ela é arremessada para frente na mesma velocidade do carro. Então nós não vamos conseguir nunca compreender como é que o Sol para, conforme a Bíblia descreve. Mas aqui diz que lá na frente haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E esses sinais causarão na terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Imagina você, hoje, nós temos condição, examinando o que essa pandemia está fazendo, de como que ela está abalando o mundo. Agora imagina estrelas caindo, o sol, uma lua, sabe-se lá que tipo de sinal vai ser este? Os homens aterrorizados, porque se houver um movimento entre o sol e a lua, vai causar maremoto e vai causar tsunami. Imagina no mundo inteiro passando por tsunami um atrás do outro. Isso vai trazer medo e tremor e angústia. Tudo isso dá a dimensão da batalha espiritual que representa a volta de Jesus. E nós precisamos entender as lógicas dessa batalha. Quem são os personagens? Por que eles estão guerreando? Qual é o objetivo dele? Se nós não entendermos esse panorama, para chegarmos no Apocalipse, vai ser muito difícil nós explicarmos que tem uma batalha entre o arcanjo Miguel e o dragão, Satanás. Você vai falar, César, quem que é o arcanjo Miguel? Por que o arcanjo Miguel vai ter uma batalha com o dragão, que é Satanás? Aliás, por que Satanás é chamado de grande dragão?
Não adianta eu chegar no capítulo 12 do Apocalipse para explicar o contexto dessa batalha, se eu não apresentar para você primeiro quem são esses personagens, aonde que eles nasceram, o que eles estão fazendo, por que eles estão em guerra. É como você chegar entrar num filme no cinema, na hora que o filme está terminando, falta 5 minutos para terminar o filme, e você fica meio de bobo aberto ali, não sabe por que o filme está tendo aquele desfecho. Você não assistiu nada e ninguém lhe contou do que aconteceu aquele momento, você caiu de paraquedas ali. Nós não podemos estudar as profecias caindo de paraquedas no meio do texto, sem ter um contexto, sem nos alimentarmos de um conhecimento prévio necessário para entendermos o contexto da batalha espiritual. Veja você, Jesus passou por 3 grandes batalhas espirituais. Quando nós olhamos o ministério terreno de Jesus, nós pouco observamos a batalha e os consequentes da batalha. Então, me permita passar para você as batalhas que Jesus enfrentou com Satanás e a maneira como essa batalha refletiu ao longo da sua vida. A primeira batalha de Jesus foi no deserto. Jesus foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, uma voz do céu se ouviu dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O Evangelho de Lucas diz que Jesus ficou cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Só que é uma live para explicar como é que Jesus pode ser guiado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. O fato é que ele foi. Satanás, quando encontra Jesus no deserto, ele diz: se você é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma ela em pão. Jesus, Filipenses fala isso no capítulo de número 3. Capítulo 2, Jesus esvaziou da sua divindade. Se fez servo, se fazendo homem. Se ele pega a pedra e transforma em pão, ele tem que usar a sua divindade. Mas se ele esvaziou da sua divindade, ele não podia transformar pedra em pão, porque seria como ele recusar a condição humana e assumir de volta a sua posição divina. Então ele não podia fazer, essa era a tentação. E ele foi tentado 3 vezes. Sabe qual foi a resposta da tentação? A tentação é: desobedeça a Deus, pega o teu poder divino, faz a pedra virar pão. Jesus obedeceu a Deus, resistiu ao diabo, o diabo fugiu, e a obediência de Jesus foi até ao ponto dele morrer na cruz. Por isso ele diz: a Deus adorarás e somente a ele servirás. E Jesus se colocou na condição de adorador do Pai e na condição de servo de Deus. E como servo, ele saiu daquela tentação e caminhou até morrer na cruz, morte de cruz. Então, a tentação no deserto teve como resposta a cruz de Cristo. Ele provou que ele era o servo obediente. A segunda batalha que Jesus travou no reino espiritual foi a batalha do Getsêmani. Ele foi orar a Deus. E ele, ao orar a Deus, ele orando a Deus, ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aos Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 9, diz assim: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. O que é o primeiro? Jesus nasceu como homem na terra, é o primeiro.
Mas Jesus tinha que passar pela morte para estabelecer o segundo. Jesus, ele viveu na sua humilhação na terra, mas se ele passasse pela morte, sendo fiel, tendo uma vida indissolúvel, não tendo nenhum pecado, Deus o retiraria do túmulo e o ressuscitaria e o colocaria assentado à direita de Deus. Então a batalha de Getsêmani, ela teve como resposta a ressurreição de Jesus. Olha, Jesus estava orando. A batalha do deserto teve como resposta a morte de Jesus na cruz. A batalha do Getsêmani teve como resposta a ressurreição de Jesus. Mas Jesus teve uma outra batalha no Jardim das Oliveiras. Jesus havia se separado para ter comunhão com Deus, a oração sacerdotal. João, capítulo 17, o versículo 5, era a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras, depois dele ter passado por aquela batalha no Getsêmani. E lá em João, capítulo 17, no versículo de número 5, diz: olha a oração de Jesus. E agora, glorifica-me, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. É a oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Sabe qual foi a resposta da oração de Jesus? Ele assentado à direita de Deus. Vamos revisar de novo. Jesus teve 3 batalhas. Vamos colocar aqui. A primeira batalha, a cruz foi a resposta. A segunda batalha, a ressurreição foi a resposta. A terceira batalha, o trono de Deus foi a resposta. Jesus orou, Jesus foi experimentado e o resultado se mostrou na sua vida. Da mesma maneira, quando nós entramos na presença de Deus, aquilo que oramos, aquilo que aprendemos, aquilo que vivenciamos, aquilo que temos comunhão com Deus, se reflete no futuro em uma nova posição que ocupamos na presença de Deus. Esse é o poder da palavra profética. A palavra profética, ela pega onde nós estamos, ela nos enche com o poder de Deus e nos leva para o lugar que Deus quer que nós estejamos. Tudo o que a gente percebe é que tudo é centrado na cruz. Quando nós estudamos a palavra profética, o texto bíblico da palavra profética, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que aceitar a natureza do conteúdo da palavra profética. O livro do Apocalipse, ele foi escrito com um propósito e nós temos que entender o propósito para o qual o livro foi criado, foi escrito. Note o seguinte, nós já demonstramos aqui o tempo da história. O Salmo 90, que nós já comentamos, o Salmo de Moisés, ele fala de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Nós demonstramos, quando nós mostramos os marcos proféticos, que
o princípio do tempo, como nós o conhecemos, Deus criou os céus e a terra. O princípio do tempo, como nós conhecemos, e nesse ponto, até os cientistas concordam, quando eles falam do Big Bang, eles falam que teve um momento, e eles descrevem o tempo no momento, o tempo que é possível a ciência conhecer, e eles dizem, para trás desse tempo, nós não conhecemos nada. A partir desse tempo, nós podemos fazer ciência. Esse tempo vai até o início da eternidade futura, quando Deus vai fazer novos céus e nova terra. Agora, olha o universo como ele é. Quem participou de uma das lives que nós fizemos aqui, nós fizemos uma analogia para entendermos o universo. Qual é essa analogia? Quando nós temos uma casa, esta casa tem uma janela, ok? Geralmente, a pessoa coloca nessa janela uma cortina, certo? Então, toda janela tem uma cortina. A Bíblia diz que os céus são as cortinas da casa de Deus. Agora, observa um detalhe. Por maior que seja essa cortina, e geralmente ela é grande o suficiente para cobrir a janela, ela é menor do que a parede da casa. Ela é menor do que a parede da casa. E se porventura você disser para mim que a cortina ocupa toda a parede, ainda tem outra parede, e a cortina continua sendo menor do que as 4 paredes daquela casa. Agora, como é que você enxerga o céu? Aqui está a terra e aqui está o céu. Se o céu é a cortina da casa de Deus, qual é o tamanho dessa casa? A Bíblia diz que Deus mede o universo a palmo. Agora, se ele é desse tamanho, ao ponto de o universo para ele ser como uma gota de água em um balde, qual é a dificuldade de desfazer os céus e a terra como nós conhecemos e criar de novo um novo céu e uma nova terra? O conteúdo da Bíblia é um conteúdo eminentemente espiritual. Por que espiritual? Porque as lógicas das leis naturais não são suficientes para nos dar o entendimento da lógica divina. Faço uma outra comparação com você. Imagine uma pessoa tendo um ataque cardíaco agudo. Alguém chama uma ambulância e leva essa pessoa com urgência para o centro cirúrgico. E ela está se debatendo para ganhar ar e as pessoas estão trabalhando para estabilizar o seu coração e o médico cirurgião aparece ali e descobre que ela tem que fazer uma operação imediata para salvar a vida dela. E ela está naquela agonia. E ela olha para o médico e diz assim: médico, você não vai me operar. Aí o médico diz assim: como é que é? Você está morrendo, um ataque cardíaco. Se eu não abrir você e não colocar uma ponte de safena, você vai terminar de morrer. Não, eu não acredito que você tem competência para abrir e colocar uma ponte de safena. Você acha que um paciente fala isso para o seu médico? O que o paciente faz? Médico, me abre, coloca, fecha e eu te agradeço.
porque ele não entende nada de como colocar uma ponte de safena. Tudo que ele sabe é que o médico vai anestesiar e quando ele acorda está lá. Ele não sabe da dificuldade que houve. A mesma maneira, se Deus está dizendo que havia novo céu e nova terra e haverá novo céu e nova terra, é Ele que vai fazer, não somos nós. Qual é a dificuldade dele que fez uma vez fazer isso de novo? Então nós temos que entender o conteúdo da palavra de Deus, a natureza, e com quem é que trata da palavra, ou quem são os personagens que estão por detrás do que está acontecendo, retratado pela palavra de Deus. Nós também temos que entender, aceitar a extensão do conteúdo da palavra de Deus. A Bíblia é formado pelo Antigo e pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Estes livros, eles são fechados, quer dizer, nada se pode acrescentar a ele, nada se pode tirar dele. Tem uma palavra no Apocalipse que ela acaba sendo extensiva para toda a Bíblia, que diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que se acham escritas nesse livro. Como o Apocalipse é o último livro da Bíblia, e como a Bíblia toda é inspirada por Deus, pelo mesmo Espírito Santo, o que serve para o Apocalipse serve para a Bíblia inteira. Quem acrescentar, os flagelos de Deus caem sobre a pessoa. E quem tirar, Deus tira a parte do livro da vida, da árvore da vida, ele perde tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi protegida por Deus ao longo dos milênios e declarados satisfatórios, inspirados e aprovados. Entenda, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita originalmente no grego, no hebraico e no grego. Dizem os estudiosos, eu não sou estudioso a respeito do assunto, mas você pode aprofundar a respeito disso, que os pergaminhos do mundo antigo, encontrados em lugares diferentes, se reunidos, é possível reproduzir, por meio deles, o conteúdo inteiro das Escrituras. Os estudiosos entendem que a diferença no original da Bíblia que nós temos hoje, no grego e no hebraico, em relação às primeiras cópias, a diferença não é superior a 2% das palavras escritas, e esses 2% de variações não são suficientes para alterar o sentido do texto. Isso na língua hebraica e na língua grega. É claro que quando lemos no português perdemos alguma coisa, mas quando temos dúvida, nós vamos para o original na língua hebraica e na língua grega. Portanto, nós temos que, para estudar a palavra profética, aceitar o conteúdo de toda a Bíblia, que são declarados satisfatórios, inspirados e aprovados. Nós também temos que aceitar a profundidade do conteúdo da palavra de Deus. Duas coisas podemos dizer dessa palavra. A primeira, a palavra de Deus é inerrante, ela não tem erros. O segundo, a palavra de Deus é infalível. Se ela diz que tal coisa vai acontecer, vai acontecer. Ela é inerrante e ela é infalível. Isso significa que nós que devemos adotar a Bíblia como o nosso livro de regra de fé e prática de vida. Deixe-me dizer uma coisa. Vamos pegar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios a partir
do capítulo 5. Quando nós lemos a palavra de Paulo, no capítulo 5 de aos Efésios e depois do capítulo 6, nós encontramos, a partir do verso 22, Paulo instruindo a esposa como ela deve tratar o seu marido. Ok? Depois, a partir do verso 25 do capítulo 5, Paulo instrui o marido como é que ele deve tratar a sua esposa. Efésios capítulo 6, versículo 1. Paulo instrui os filhos como é que eles devem tratar seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 4. Paulo instrui os pais como é que eles devem tratar os filhos. Portanto, Paulo deu instrução para a família. O esposo, a esposa, os pais, os filhos e os pais. Depois, Efésios capítulo 6, versículo 5. Paulo dá instrução para aqueles que são empregados, servidores. Como é que eles devem tratar os seus chefes, os seus patrões. Depois, Efésios capítulo 6, versículo 9. Paulo dá instrução como é que os empregadores, os chefes, devem tratar os seus funcionários, os seus servidores. Paulo demonstra como é que nós devemos nos comportar no mundo econômico financeiro. Então a Bíblia, assim, ela tem instruções para a nossa vida espiritual, ela tem instruções para a nossa vida em família, ela tem instruções para a nossa vida no mercado de trabalho. No mercado. Por óbvio, ela tem instruções para outras facetas da vida também. Por isso que nós devemos entender a Bíblia como palavra de Deus inerrante e infalível. Então, quando estudamos as profecias, nós estamos nos deparando com esse tipo de material. Por fim, nós temos que aceitar a autoridade da Bíblia, a autoridade do conteúdo dessa palavra. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Isaías, capítulo 55, diz que a palavra de Deus vai, não volta vazia, faz aquilo que apraz. Salmo 119 diz que a palavra de Deus é eterna. Jesus mesmo disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, quando compreendida, quando estudada, quando entendida, ela tem o poder de nos transformar na imagem de Cristo. Ela tem o poder de nos salvar. Ela tem o poder de nortear a nossa vida, de conduzir os nossos passos. Então nós temos que entender esses aspectos do contexto do livro que vamos estudar. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, que está inserido na Bíblia, o cânon fechado. Então nós temos que aceitar a natureza desse conteúdo. É eminentemente espiritual. Nós temos que entender a extensão desse conteúdo. Ele vai do Antigo ao Novo Testamento, novos céus e nova terra. Nós temos que entender a profundidade desse conteúdo. E nós também temos que entender a autoridade deste conteúdo. Quando nós entendemos estas coisas, nós nos capacitamos a buscar o entendimento da palavra profética. Muitos, quando vão estudar o Apocalipse, e eu já tenho citado diversas vezes aqui, eles estão interessados na marca da besta, estão interessados no dragão, estão interessados na besta que vem da terra, na besta que vem do mar, estão interessados em conhecer os 144 mil selados, estão interessados em saber quem é a mulher vestida de sol,
Mas como é que nós podemos ter clareza deste conhecimento se nós não temos o conhecimento prévio dos livros que antecedem o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, ele tem uma conexão direta, por exemplo, com Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus faz o pronunciamento profético do final dos tempos. O livro do Apocalipse tem conexão direta com as visões de Daniel, quando Daniel fala como se comportarão as nações ao longo dos séculos, até vir a pequena pedra que destrói a grande cidade. E o reino de Deus é implantado na pessoa do Filho do Homem, e ele é constituído rei para sempre. O livro de Apocalipse, ele tem conexão direta com as profecias de Jeremias, que ele fala da perseguição do povo judeu na terra. Ela tem conexão direta com as profecias de Isaías. Isaías diz como pode uma nação surgir da noite para o dia. O livro do Apocalipse tem conexão direta com as profecias de Ezequiel, principalmente se a gente trazendo a memória, Ezequiel 37, 38, que fala da batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. A Bíblia, o Apocalipse tem conexão direta com a profecia feita por Joel, do derramamento do Espírito Santo. O Apocalipse tem conexão direta com Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala da batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, quando fala que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai lhe morder o calcanhar. O Apocalipse tem conexão direta com o ponto central da Bíblia, que é a morte do Cordeiro, porque nós encontramos no Apocalipse o Cordeiro como havendo sido morto. Como é que nós vamos nos deparar com o Cordeiro como havendo sido morto, sequer conhecemos o Cordeiro que morreu e ressuscitou o terceiro dia? O livro do Apocalipse, ele tem conexão direta com os 65 livros que vêm antes dele. Quando nós vamos interpretar o Apocalipse, nós vamos trazer os demais livros para que eles lancem luz sobre o conteúdo deste livro. Muitos que ensinam o Apocalipse, eles ensinam de forma bem pontual. A minha proposta é ensinar esse livro, colocando a substância, colocando o fundamento, colocando a compreensão histórica, fazendo-nos entender qual é a cosmovisão bíblica, preparando-nos para abrir esse livro estando alinhado com ele, porque a palavra da profecia, o espírito da Apocalipse, o espírito da profecia é o espírito de Jesus Cristo, é o espírito profético. Então nós temos que entrar dentro desse mundo profético, nós temos que fazer uma imersão nesse mundo profético. E é assim que nós vamos desenvolver o passo a passo para entendermos o Apocalipse. Quando alguém quer aprender a tocar piano, ele vai lá tocando aquelas notas sem graça, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, faz os movimentos do dedo, vai ganhando prática, ele quer tocar o Mozart, mas ele não tem condição, ele nem sabe como chegar lá. E assim ele vai avançando, ele vai aperfeiçoando a sua habilidade de tocar música, até que ele toca as músicas clássicas do piano. É com este caminhar que nós vamos aprender o livro do Apocalipse. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, Lídia, Dora, foi muito bom que nós possamos continuar essa sequência. Nós teremos amanhã Apocalipse, a profecia, parte 4, porque ainda estamos nesse primeiro módulo e vamos prosseguindo para entender o que da parte de Deus tem para nós nessa introdução da palavra profética. Eu espero você amanhã às 20 horas em ponto,
para darmos continuidade no estudo da palavra profética. Que o Senhor seja louvado. Antes, venha fazer parte da minha comunidade. Venha ser o meu seguidor nessa conta do Instagram, para que nós possamos ganhar visibilidade, para acordar, despertar o povo de Deus para o conteúdo da palavra profética. Mande esse vídeo por meio desse aviãozinho, é muito simples, toca nele, marca teus amigos e mande, para que eles possam entender o nosso propósito e vir junto com a gente. Nesse tempo de pandemia, quando nós somos obrigados a permanecer dentro de casa, vamos usar esse tempo de permanência para absorver o máximo possível da bendita palavra de Deus e nos apaixonarmos por ela, nos apaixonarmos pela volta de Jesus. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoado por Deus. Até mais.